a cultura da empresa é um reflexo da liderança. Você já parou para pensar nisso? A cultura diz muito sobre a liderança, sobre os seus líderes. Na verdade, a gente costuma dizer que a empresa tem a energia do dono e um líder, ele é um representante desse dono, quando por vezes ele mesmo não é o empresário, o empreendedor. Então, como é que você vai olhar para essa cultura? A primeira coisa que você precisa ter em mente é saber o que é uma cultura, porque muitos líderes acabam assumindo cargos de liderança, por competências técnicas. Então, eles são excelentes colaboradores que desempenham as suas funções, têm entrega cumprida, têm resultados, mas não têm a competência da liderança. E muitas vezes não tem esse know-how do conhecimento, do significado de uma visão, de uma causa e inclusive da cultura. Então, o que é uma cultura? Cultura, a gente pode olhar aí, por exemplo, os estados do Brasil, A gente tem uma cultura muito diversificada e muito rica. Se nós olharmos, por exemplo, para a região sul do país, quando nós vimos os gaúchos, por exemplo, com as suas tradições, com as suas vestimentas, com o churrasco, com o chimarrão, Isso é da cultura deles. Então, o que é cultura? Cultura nada mais é do que hábitos que são consentidos numa sociedade, num grupo, numa equipe, numa empresa, num time, onde todos consentem e replicam. Assim também é na Bahia. Olha só como é a cultura da Bahia, O que eles valorizam, Eles valorizam o carnaval, eles valorizam as festas, eles valorizam também toda a tradição que vem junto com a baiana, enfim. Então tem essa questão. Então, quando, por exemplo, você é de uma cultura e você vai para um outro lugar que tem uma cultura diferente, te gera às vezes estranheza. E ali você começa então a perceber movimentos que vão causar um contraste e você vai se sentir talvez um peixe fora d'água. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão e esse exemplo para você? É para que você consiga entender que a cultura da empresa também precisa ser construída. Diferente das cidades, dos estados, dos países, das regiões, são culturas que vão sendo passadas de geração em geração. São as tradições, elas são passadas de forma involuntária. E é assim que os grupos se identificam e eles se atraem por afinidade, porque têm os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, os mesmos valores, e então eles se unem por um propósito. Isso acontece de uma forma muito natural do ser humano. E a liderança trata de seres humanos, e a empresa dela, que ela está inserida e que ela lidera, ela não deixa de ser uma comunidade. E ali tradições, hábitos serão implantados. Então, quando você percebe essa possibilidade, só que a empresa ela não surge do nada. Ela surge porque ela tem uma missão. Ela tem uma missão pela qual ela existe, que normalmente todas as empresas elas têm o propósito primordial de ter lucro, visto que todas as empresas começam de forma familiar para buscar o seu sustento. Então, normalmente as empresas têm ali os seus donos, proprietários, de uma forma muito sem profissionalismo, eu diria. Por quê? Porque ele está ali para empreender, ele vai empreendendo, fazendo essa empresa ter lucro, e ela muitas vezes vai crescendo de forma desorganizada.
Então, esta empresa acaba trazendo a cultura da sua família, que está impregnado ali nos seus valores, nos seus hábitos, né, de familiar. E aí, quando essa pessoa começa a construir a sua empresa, ela também traz consigo os seus valores pessoais. E ali vão se moldando, e ele vai contratando pessoas para conseguir produzir, trabalhar, executar o trabalho para vender mais. E aí, logo, essa empresa cresce, precisa de líderes, e esses líderes vêm muitas vezes e estão desconectados da cultura dessa empresa. Assim como os gaúchos quando vão lá na Bahia e se sentem desconectados. Então, como é que você, sendo gaúcho, por exemplo, inspira um baiano? Como é que vocês terão afinidade? Como é que vocês vão compartilhar de objetivos comuns se vocês têm culturas extremamente diferentes? A gente vê isso até no casamento, quando duas pessoas se encontram, né, vindo de famílias diferentes, já se tem ali muitos conflitos naturalmente gerados por conta de não entender o jeito do outro, por achar muitas vezes que está errado. Então, como é que você estabelece uma liderança, um time onde consiga ter uma cultura única para tantas pessoas diferentes que formam o seu time? Então, esse é um desafio. Por isso que nós falamos que o primeiro segredo é entender que a cultura da empresa é um reflexo da liderança.